Amados irmãos, boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Na verdade, o reverendo Honório me pediu para pregar aqui hoje e no domingo que vem. Então, vocês vão ter que me suportar 2 domingos aqui na igreja. Quero agradecer de coração por essa oportunidade. Nós saímos de um culto abençoadíssimo também. Eu tenho a satisfação imensa, de ver Deus operando e juntando pessoas, trazendo pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Essa noite, Deus colocou no meu coração uma palavra durante a semana para pregar, fala sobre a vida de Raabe. Uma das leituras que eu estou fazendo sobre a vida de homens, mulheres do Velho Testamento, essa mulher me chamou muito a atenção pela sua fé, pela sua condição incomum, porque quando nós falamos de pessoas abençoadas por Deus e que tiveram fé, nós falamos às vezes de pessoas que têm uma linhagem, que herdam alguma coisa na família e elas se destacam por causa da fé, muitas vezes dos pais, dos avós, do meio aonde elas foram criadas. Porém, a vida de Raabe é uma vida diferente, que a fé no seu coração, na sua vida, brota de uma circunstância amedrontadora. E em virtude de falar sobre a fé em circunstâncias que nos amedrontam, eu achei muito interessante estudar um pouco da biografia de Raabe e compartilhá-la com a igreja. Eu gostaria de meditar nessa noite sobre a fé que vem do medo, a fé que procede de circunstâncias difíceis, a fé que nasce aonde nós não enxergamos condição dela nascer. E a vida de Raabe é uma vida assim. Abramos as nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 11, o verso 31. Hebreus 11, 31.
Eu vou pedir que toda a igreja leia comigo esse texto. É apenas um versículo. Gostaria que você lesse e se exemplasse na vida desta mulher. Vamos lá. Hebreus 11, 31, todos juntos. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Eu queria que você dissesse a Deus assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Não permita que esse culto seja mais um encontro com os meus amigos. Não deixe que esse culto seja um culto onde eu venha para ser um espectador. Mas Deus, fala ao meu coração, porque eu preciso ouvir a tua voz. Muda o que o Senhor tem que mudar na minha vida. E, Senhor, eu quero ter uma fé inabalável em Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos vivendo num mundo que caminha para um abismo. Nós não nos damos conta disso e queremos sempre pensar que o mundo vai melhorar, que as coisas vão melhorar, que tudo vai ser diferente, que nós somos eternos, que a nossa juventude não se acaba, que as nossas carências serão supridas, que nós não atravessaremos momentos difíceis. Estivemos olhando aqui agora no Brasil, uma marcha para Satanás, em São Paulo, e eu vi aí muitos crentes desesperados, dizendo o seguinte: olha, nós temos que nos levantar porque o exército do diabo está se levantando lá em São Paulo. Que coisa boa, gente. O exército do diabo se levantando em São Paulo. A gente solta uma bomba em São Paulo e resolve o problema do nosso com o diabo. E esses crentes que tocam terror nas igrejas: ai meu Deus, pastor, está o exército se levantando, obra do diabo, marchando de todo jeito. O que nós vamos fazer? Meus irmãos, nós não vamos fazer nada. Porque o diabo não tem autoridade de fazer nada contra o povo de Deus, se do céu o Senhor não lhe permitir. E ainda que o Satanás desça em pessoa, lá em São Paulo, para poder desfilar na Avenida Paulista, nós ainda vamos dizer o seguinte: o cetro da iniquidade nunca prevalecerá contra o cetro da justiça de Deus. E que surjam as marchas do diabo por aí, porque isso não é história que começa hoje. Porque desde a criação, Satanás marcha contra Deus com suas hostes tremendamente. Mas o Senhor tem triunfado em todas as batalhas. E a palavra do Senhor nos diz que nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Então, as pessoas que vivem tocando terror com esse negócio, é bom que elas creiam mais em Deus e menos no diabo. Creiam mais no poder de Deus do que nas obras de Satanás. E, meus amados, mas nós caminhamos para um mundo que está à beira de um abismo, onde a incredulidade, o ateísmo, a falta de fé, a falta de amor aumenta. E nós ficamos pensando: isso vai ter que mudar. Não, não vai mudar. O Senhor Jesus Cristo disse assim no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 8: porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará ele fé na terra? Hoje pela manhã, falando na nossa escola dominical, abordando um tema do encontro de Jesus com os discípulos no mar da Galileia, introduzindo o assunto sobre a fé, nós falamos de um triângulo existente na Europa. E esse triângulo reflete a situação do ateísmo europeu. Um continente do qual nós aprendemos a filosofia, as ciências, devemos a matemática, o avanço tecnológico. No entanto,
dentro deste triângulo, entre 80% e 85% de populações da Dinamarca, Vietnã e Suécia, professam ser ateus. Países que outrora, pouco tempo atrás, pouco mais de 100 anos, eram países cristãos, chegam à marca de 85% de ateísmo. E quando nós voltamos os nossos olhos para a América Latina e chegamos no nosso Brasil, na confusão das pregações do espiritualismo existente no nosso país, não é à toa que nós vemos a nossa igreja muitas vezes caminhar para um desespero teológico, filosófico, de prática cristã, e aonde se vê uma geração que brota cada vez mais distante de Deus, apegada ao materialismo, que só olha se tem um carro bom, casa boa, dinheiro no banco, que só sabe reconhecer aquelas pessoas que têm um status quo social, que não se engajam na vida cristã, que não se transformam em crentes, que não assumem as suas responsabilidades, não frequentam igreja, não gostam de ouvir sermão de pastor, não gostam de pregar o evangelho. Se você chama uma dessas pessoas de hoje aí, para poder ir para uma praça, para tocar um violão e pregar a palavra de Deus, com dificuldade eles fazem. Não há testemunho para testemunhar para quem não é salvo. De forma que nós, como igreja, caminhamos para uma situação onde a fé, ela está se extirpando, está diminuindo. As famílias que os pais iam para a igreja quando seus filhos eram pequenos, hoje que eles estão formados ou estão estudando, mal os pais vão à igreja. Quem dirá os filhos? Porque a fé dentro do coração está se esfriando, o amor está se esfriando. Os nossos púlpitos, as nossas pregações não desafiam ninguém. Na nossa vida não há fogo, não há temor de Deus. E às vezes, quando lemos a palavra de Deus, é apenas na igreja, na escola dominical, quando nós comparecemos, ou na hora do culto, quando o pastor pede para ler. E nós estamos caminhando para um tempo em que o amor e a fé de muitos se esfriará. Onde essas marchas do diabo a favor dele se tornarão comuns. Nós temos uma arma, apenas uma arma, que devemos empunhá-la com valor, com fervor, que é a fé em Jesus. E a história de Raabe me chama a atenção, lá no capítulo 2 do livro de Josué, contando aqui, narrando a história dessa mulher. Ele envia 2 espias para olhar a terra e observar. E eles entram na cidade de Jericó, e o lugar que eles escolhem para ficar é um meretrício, a casa de uma mulher chamada Raabe. Porque fazendo isto, como era um local que se procuravam os viajantes, os comerciantes, mercadores, e não chamavam a atenção por estarem à procura de uma meretriz, eles foram à casa de Raabe. Chegando lá, contaram para ela que eles eram do povo de Israel. E ela temeu. E assim que soube que o rei estava à procura deles, ela os escondeu no eirado acima da sua casa, no monte de palhas. E quando vieram os exatores, ela disse o seguinte: olha, eles não estão aqui, eles realmente vieram à minha casa. Ela contou uma meia-verdade. Traiu a sua cidade, a confiança do rei. Eles realmente estiveram aqui, mas eu os despedi, eles saíram por outro caminho e foram embora. Eles acreditaram naquela mulher, mas quando ela trancou a porta e antes deles dormirem naquela noite, ela subiu e foi conversar com eles e disse o seguinte: olha, eu sei que o Senhor vos deu essa terra. E toda a nossa cidade sabe disso, porque nós tomamos informações que vieram lá do Egito, que Deus abriu o mar vermelho na frente de vocês. Que Deus fechou o mar sobre os exércitos de Faraó.
Eles ainda não tinham WhatsApp, não tinham Facebook. Mas quando Moisés estava no Egito, a notícia correu longe das 10 pragas. Como Deus livrou aquele povo das mãos de Faraó. Os 40 anos que eles passaram no deserto foram suficientes para que todos os povos da região de Canaã, os canitas, os heveus, os amorreus, os jebuseus, os filisteus, o restante que sobrou dos sumérios, na parte superior dos medos, dos persas, que tomassem conhecimento que Deus havia libertado um povo que eles marcharam para tomar posse de uma terra. E assim aquela mulher estava assustada, com medo. E ela então clama por misericórdia e diz assim: tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia dos meus pais. Tem misericórdia dos meus parentes. E de mim também. Então aqueles homens dizem para ela o seguinte: olha, nós vamos colocar algumas condições para você e você vai cumprir. Quando nós chegarmos aqui, se você tiver cumprido, toda a sua casa será salva. E ela assim o fez. No livro de Josué, no capítulo 6, quando Josué atravessa o Jordão, chega diante de Jericó, ele manda os espias novamente. E diz assim para eles: entra na casa daquela mulher. Tirai-a de lá. Ela e toda a sua família. E quando ela sai daquelas muralhas, o exército de Josué marcha em torno daquela cidade. No 7º dia marcham 7 vezes. Tocam as trombetas. As muralhas caem. Todos são mortos. E eles dominam aquela terra. Passam a morar, guerrear. Com muita dificuldade tomam posse de uma terra que o Senhor os havia dado. Mas aquela família foi preservada, aquela mulher foi preservada. E é sobre a história de fé desta mulher que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, nós vemos que Raabe, nessa história bonita, mostra uma confiança inabalável em Deus. Apesar de não ser ela uma israelense, não ser de nenhuma das tribos de Jacó, ela acreditava no Deus que ela estava diante deles. No Deus daqueles espias, no Deus de Josué, no Deus que havia libertado o povo do Egito. Aquela mulher, ela toma algumas atitudes que demonstram a sua confiança. O versículo 2 diz que ela acolhe aqueles homens. Isso é uma linguagem de corpo. Acolher não significa que aquela mulher simplesmente os acolhe como clientes da sua casa. Não. Acolher aqui é um verbo que significa que ela faz com que eles tenham guarita na sua casa. Que eles façam do seu lar um lugar de repouso. Ela pratica a hospitalidade. Depois, no versículo 4, diz que ela os escondeu. Isso aí é um passo além de acolher. É quando você hospeda e quando você vai além de hospedar, você ajuda aquela pessoa que está hospedada na sua casa. Ela os esconde sabendo da situação deles. Depois ela toma uma decisão de trair o seu povo em virtude da confiança no que Deus havia de fazer através da vida de Josué e do povo de Israel. E ela despede os soldados mentindo para eles, contando uma meia-verdade, dizendo que os homens de fato estiveram lá, mas foram por outro caminho enquanto eles estavam em cima no eirado. Ela acredita em Deus, porque ela volta de novo a ter com eles naquele lugar. E ela então diz assim: eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra. São atos que demonstram confiança. E o versículo 15 e 16, e diz aqui o texto da palavra de Deus, que ela então fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: ide-vos ao monte para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias,
até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. É uma mulher que sabe esperar. É uma mulher que sabe o custo de esperar e confiar. O Salmo de número 40 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. E me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama, de perdição, e firmou os meus pés sobre uma rocha. Quando Deus nos chama para que tenhamos fé, a nossa fé é demonstrada pela nossa confiança, e confiança tem linguagens. Para você dizer que confia em Deus, não basta você ter o seu nome no registro de rol de membros de uma igreja. Isso é apenas o começo. É preciso envolvimento, é preciso hospitalidade, é preciso saber o significado de acolher, é preciso demonstrar com a confiança que nós esperamos em Deus. Eu gostaria que você guardasse esta primeira postura de Raabe, uma mulher de confiança, uma mulher que guardava no seu coração esta confiança em Deus. Em segundo lugar, em virtude dessa confiança, então, Raabe mostra a sua obediência. E é exatamente pela sua obediência que ela torna explícito pelo seu comportamento, visível pelas outras pessoas, que ela de fato crê no Deus Todo-Poderoso e tem fé. Aqueles homens fazem algumas imposições a ela, dizendo o seguinte: olha, nós vamos te salvar com a seguinte condição. Primeiro você vai colocar na porta da sua casa, na janela da sua casa, uma escarlata. O que é uma escarlata? É um pano torcido, como se fosse uma corda, vermelha. Você vai colocar isso aqui na sua janela. Mas marcar a casa dela seria um ato difícil. Era uma coisa meio subversiva a prática, o comércio do meretrício. Mas eles disseram: você vai ter que colocar uma escarlata. Para nós, teólogos, isso tem um significado, porque essa escarlata talvez tipifique o mesmo sangue do cordeiro que teria que ser aspergido sobre a porta lá no Egito, quando o anjo passou e não destruiu os primogênitos de Israel. E esse fio escarlate de sangue perpassa toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Porque é o único que tem poder de curar, de limpar todos os nossos pecados e de nos inocentar diante de Deus. É o precioso sangue escarlate de Jesus. E eles disseram assim: amarra essa escarlata na sua janela. Depois, chama os seus familiares e coloca-os todos dentro da sua casa. Depois vocês não saiam por motivo algum para fora. Fiquem lá dentro. E em quarto lugar, vocês não nos denunciem para ninguém. E ela assim o fez. Ela obedeceu. Ela seguiu todos esses critérios, criteriosamente. Ela amarrou a escarlata, ela trouxe os seus familiares, ela não permitiu que eles saíssem, mesmo que estivessem amedrontados naquele muro, sem ter o conhecimento que os muros e a casa dela ia ruir. E ela não denunciou para ninguém. E esse fato de não denunciar aqui é o que eu acho mais difícil na vida. Eu acho que é um problema que todos nós temos, é o seguinte: é de dar com a língua nos dentes. Vocês já viram que nós temos dificuldade de guardar segredos? A pessoa chega para a gente e diz assim: rapaz, tem uma coisa que eu queria te contar, mas é um segredo, pode contar para ninguém. Ao invés de a gente falar para ele assim: não me conta não. Nós falamos assim: não, você pode contar que eu não conto, morre comigo. Então nós temos essa facilidade de achar que nós guardamos segredos. Não guardamos, não. Quando nós menos
esperamos, nós contamos. Os nossos atos falhos, né, nos denunciam. Eu me lembrei de uma historinha interessante de 3 pastores que desciam de um alto edifício, no elevador, estavam no último andar. Um pastor da Assembleia de Deus, um pastor presbiteriano e um pastor batista. Nesse tempo só tinha essas igrejas. Aí, o elevador começou a descer rapidamente, eles pensaram, nós vamos morrer. Vamos confessar os nossos pecados para a gente morrer firme com Jesus. E o pastor presbiteriano falou assim, eu vou começar o meu pecado. Meu pecado é quando termina o culto, eu chego em casa, eu tenho sempre uma garrafa de uísque. Porque vocês sabem que o presbiterianismo veio da Escócia, não tem tempo de contar tudo, mas eu tomo assim 2 doses de uísque, fico no grau e vou dormir. Então tá bom, tá perdoado, então tá bom, perdoou, contou. E você, pastor Batista? O Batista falou, rapaz, o meu vício é que quando eu chego em casa, eu só consigo, quando eu acordo todos os dias, só consigo o meu dia depois de fumar 2 cachimbos bem fumados. E eu escondo de todo mundo e fumo, e fumo, e fumo. Depois eu mastigo uma bala, masco um chiclete e resolvo o meu problema. Mas é isso mesmo, eu quero confessar e nunca mais eu vou praticar isso. Agora, quando ele ia contando da Assembleia de Deus, o elevador consertou. Consertou e desceu devagarinho novamente. Eles falaram, botaram a mão no botãozinho lá do elevador, travaram o elevador e falou assim, não, agora você vai contar seu pecado. Nós contamos, você conta o seu. Ele falou, irmãos, o meu pecado é que eu não sei guardar segredo, eu conto tudo no púlpito da igreja. Os irmãos fazem aconselhamento comigo e contam os seus segredos, e quando eu menos espero assim, eu estou contando na frente da igreja. Irmão, então nós vamos ter que dar um jeito, que agora você vai contar o que nós fizemos. Guardar segredo é uma coisa muito difícil, essa mulher teve que guardar segredo por algum tempo. Por que aquela corda estava ali? Ela teve que fechar o bico. Quantas vezes Jesus Cristo transformou pessoas, fez milagres? E ele dizia assim para aquelas pessoas que o seguiam, não contem a ninguém, não falem. E Jesus Cristo sabia que às vezes nós contamos as próprias coisas de Deus para a nossa própria vanglória, pelo nosso próprio egoísmo. Quando eu vejo essa mulher aqui, e ela crendo na promessa de Deus que seria liberta, ela não diz a ninguém. E ela obedece todos os critérios daqueles homens. Ela creu e ela obedeceu. A verdadeira fé é aquela que é vista pela nossa postura de obediência diante de Deus, pelo nosso envolvimento, pela nossa seriedade que mostramos ao mundo a nossa fé. Nós somos vistos pelo nosso Senhor, não pelo que gostamos da religiosidade, mas sim pelos nossos atos de obediência. Não pelos nossos esporádicos sacrifícios dominicais, de ouvir um culto, uma pregação ou uma escola dominical, mas pelo ato de obedecer a Deus. A palavra do Senhor em 1 Samuel 15, 22 diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. Se nós somos filhos de Deus, obedientes, e obedecemos o Senhor, nós estamos demonstrando a nossa fé. Raabe me chama a atenção, porque ela demonstra a sua fé através da sua vida de obediência. Em último lugar, a fé que ela teve no Senhor mudou completamente a sua vida. Eu não posso acreditar, não tem jeito de eu acreditar, nas pessoas que dizem ter fé em Deus, mas esta fé que elas têm em Deus, não alteram o seu modelo de vida, não geram uma pessoa mais assídua, não gera uma pessoa pontual, não gera uma pessoa fiel a Deus, consagrada, não gera uma pessoa que vive da palavra, que tem fome e sede de justiça. É difícil para que eu acredite
que uma pessoa tenha fé em Deus e não consiga viver o cristianismo de forma séria e envolvida com Deus, que mude o seu comportamento, suas palavras, seu olhar, seu caminhar, a sua vida na igreja. É complicado admitir que uma pessoa diz que tem fé e não tem obras. Como diz Tiago, mostra-me a tua fé sem obras, que com as obras te mostrarei a minha fé. Nós caminhamos hoje para uma situação, como eu disse no início, que a fé de muitos se esfriará. Se você procura hoje, às vezes nas programações dominicais, as pessoas em certas igrejas, elas nunca estão. Tem outras atividades mais importantes, uma festa, um passeio, uma programação na TV, um filme, um cinema, shopping. E é assim que nós mostramos a nossa fé? Esporadicamente você vai num culto, numa igreja e acha bonito, bate palma na hora do louvor. Vai para outra igreja, dá 3 pulinhos. Chega na outra que tem sapato de fogo, fica sapateando. Vai na outra que você, para ser cheio do Espírito, tem que deitar no chão e vomitar. Pula de um galho do outro, num galho de galho, de galho, de galho. Nunca ninguém sabe aonde é o seu endereço. Não há mudança de atitude, não há mudança de vida. Não há envolvimento, não há engajamento. Essa mulher aqui teve uma mudança comportamental tremenda, maravilhosa. Isso é fé. O texto nos mostra algumas coisas importantes na vida de Raabe. Ela foi preservada primeiramente. Josué 6, 17, 22, 23, Josué chegando lá disse assim, tira de lá, traz para junto de nós. Então ela saiu de um meio e foi para outro. A palavra do Senhor diz que Jesus nos resgatou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Querido, você foi tirado das mãos de Satanás, você não vai voltar mais para as mãos do diabo. Deus nos tirou do mundo. Nós não pertencemos mais a este mundo. Isso aqui é um endereço passageiro. Esse negócio que você está estudando, você vai se tornar doutor, pós-doutor, tridoutor, e sei lá o que, ISO 2000 e não sei quanto de doutorado para você ganhar um melhor salário, vai terminar um dia. Porque Deus nos tirou deste mundo para um lar que nos está preparado desde a fundação de todas as coisas. Isso aqui é um endereço temporário, passageiro. Você quer ver um extraterrestre? Se olhe no espelho. Você acredita em extraterrestre? Claro que sim. Para quem é salvo, basta olhar no espelho. Eu não sou daqui, eu não sou desse mundo. Se eu não morrer daqui a pouco Jesus Cristo manda um anjo tocar as trombetas lá em cima. E ele desce do céu, os mortos ressuscitam primeiro e sobem para o encontro com Jesus. Eu estava falando agora na minha igreja lá, que seria interessante se a volta de Jesus se desse na hora do culto. Tem 2 maneiras de você ver. A primeira é que você vai talvez estar sentado olhando e o pastor continua pregando. A outra é que o microfone cai. Mas a nossa pátria não é aqui. A fé nos tira deste lugar. A fé nos desprende. A fé nos torna ousados. A fé nos dá o poder de dizer às pessoas que não têm Jesus, eu estou seguindo a Jesus Cristo. A fé me dá o poder de andar por caminhos mais elevados do que os caminhos dos homens. Desta forma, Raabe foi tirada. Segunda coisa que acontece com essa mulher é que ela muda de cidadania. Os homens da sua família são circuncidados, recebem novos nomes quando residem com o povo de Israel. No versículo 25 de Josué 6, Josué diz assim,
conserva-a com vida. E pela lei, esse conservar com vida dela deveria ser prosélita, ou seja, deveria professar o mesmo amor, a mesma fé, a mesma espiritualidade, e receberia um nome novo entre o povo de Israel. Assim foi com Raabe. A terceira manifestação da sua vida de fé é que essa mulher se casa. Ela era uma meretriz, mas Deus muda a sua vida. Ela não mais pratica o exercício daquelas más obras, mas Deus refaz o seu coração e mostra-nos aqui o exemplo de Raabe, que a fé supera de forma inquestionável todas as nossas deficiências. E essa mulher que outrora vendia o seu corpo para sobreviver, encontra um novo relacionamento e um casamento. Lá no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: Salmão de Raabe gerou a Boaz. Boaz que se casou com Ruth, nora de Noemi, da mesma família de José, do qual nasceu Jesus. Oh, meu Deus, que coisa bonita o Senhor faz com a vida de quem não tem mais jeito. Que coisa linda Deus faz pela fé, quando alguém ousa, quando Deus vem ao encontro de alguém e transforma. A fé transformadora, ela é absoluta. E aquela mulher se casa, constrói uma família, passa a ser da linhagem de Jesus. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 31, o texto que nós lemos, diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Eu queria que esse texto fosse o texto da sua vida. Pela fé, fulano, a irmã fulana, eles não foram destruídos nesse mundo caótico, porque eles acolheram a palavra de Deus nos seus corações e foram mudados. Não importa o modelo de vida que você esteja vivendo, não importa o quanto distante você esteja da casa do Pai, mas a fé é algo que modifica, que transforma e que gera pessoas novas, com possibilidades novas, com vida nova. Por isso Paulo escreveu aos Coríntios dizendo assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, ele diz assim: assim, pois, andemos nós em novidade de vida. Porque Deus faz da gente, pessoas novas a todos os dias. No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Eu quero finalizar a minha palavra contando uma história que li nas seleções do Reader's Digest, contando a história de um rico empresário londrino, um inglês, que com seu filho, eles fizeram uma boa galeria de arte, um acervo artístico invejável. Todos em Londres eram apaixonados pelas obras que ele tinha. Grandes pintores, e na sua galeria particular, na sua mansão, grandes obras, grandes artistas. Mas quando completou a maioridade, o seu filho foi convocado pelo exército inglês para lutar numa frente de batalha durante a Primeira Guerra, e aquele jovem foi.
E eles se correspondiam constantemente. E um dos atos de bravura daquele filho na guerra, que ele escreveu ao pai, dizendo o seguinte: pai, eu tive a graça de salvar um jovem que eu conheci e se tornou meu grande amigo, um grande pintor. E eu tenho admirado esse rapaz porque ele pinta muito bem. Mas, entre uma carta e outra, semanas depois, o pai recebeu a notícia de que o seu filho fora abatido dos ataques inimigos. Ele morreu. Trouxeram o seu corpo de novo para a Inglaterra, foi velado com honras. O pai se entristeceu grandemente. Com muita dificuldade, superou a perda do filho. Um dia, um jovem bateu à sua casa, trouxe um presente, uma tela grande, e disse o seguinte àquele homem: olha, eu queria te agradecer, porque não pude agradecer mais ao seu filho. Sou um pintor pobre, não tenho expressão. Mas quando o seu filho ainda em vida, como um ato de gratidão, eu pintei uma tela dele, chamada O Filho. E eu trouxe essa tela para o senhor. E aquele homem chorou ao ver o rosto do seu filho pintado naquela tela. Despediu aquele rapaz, pegou a tela e colocou-a no melhor lugar da sua galeria. E todos perguntavam por aquela obra, ele tinha o prazer de dizer: esse aqui é o meu filho. Retratado por um artista que o meu filho salvou numa das suas batalhas. Aquele homem, depois de muitos anos, faleceu. Deixou um testamento e convocou então um leiloeiro para fazer o leilão das suas obras. Quando a alta sociedade londrina soube que ele estaria leiloando as suas obras, todos concorreram. E foram cedo para o leilão. A primeira regra do leilão: o leiloeiro abriu a carta, falou: a primeira tela, a primeira obra a ser leiloada será a obra O Filho. E começou a citar os lances. Como o artista era inexpressivo, a obra não tinha sido premiada. Nenhum daqueles compradores quiseram aquela obra. E ele baixou o preço da obra para 10 libras. E quando ele dizia: dou-lhe uma, eles riam e zombavam. O jardineiro daquela mansão, que trabalhou com aquele homem muitos anos, ao ver que aquela obra estava sendo desprezada pelos compradores, e ninguém queria, por 10 libras ninguém queria comprar. O jardineiro, trêmulo, com medo, limpando as mãos, entrou no recinto, puxando o paletó do leiloeiro, disse o seguinte: eu posso fazer um lance para comprar essa obra? O leiloeiro consultou a casa e todos disseram assim: deixa ele comprar. Então ele deu o lance de 10 libras, o jardineiro comprou e levou a obra. Saiu abraçado àquela obra como se fosse o patrão que abraçou a foto do seu filho. Quando o leiloeiro abriu a segunda carta, para que desse continuidade ao leilão, estava escrito o seguinte: o restante do acervo pertencerá a quem comprar a primeira obra. Que história bonita. Mas pode ser a sua história. Essa tem que ser a minha história. Foi a história de Raabe. Foi a obra da vida de Raabe. Atos de fé que transformam. Atos de fé que nos trazem coisas que nós não esperamos. Atos de fé que nos fazem enxergar riquezas muito maiores do que todas as riquezas deste mundo, desta vida.
Porque está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu queria dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Conduza a sua vida de fé com absoluta certeza que a obra que você abraçou, você já foi há muito tempo abraçado por ela. O que você está levando na sua vida para casa, no seu dia a dia, é muito mais do que as pessoas estão vendo. E assim como aquele jardineiro dessa história, que não tinha noção, mas com a sua humildade, com a sua simplicidade, suas 10 libras, ele investe numa coisa que tem um futuro maravilhoso e transformador. Que nós possamos olhar para a vida dessa mulher, Raabe, e crer que em nossas vidas também seremos transformados como ela. E que ainda há tempo de você, que ainda não depositou a sua confiança inteiramente em Cristo, de você dizer assim: eu quero esta obra para mim. Eu vou tomar um passo de fé na minha vida. Em nome de Jesus.